Salário, Valmir Salário, isso aqui é craque, hein? E era da casa. Isso aqui era da casa. De 86 a 90. Você trabalhou aqui com o velho Tuta. Seu velho Tuta. Zé Pereira. Na hora que eu entrei hoje aqui, lembrei do Zé Pereira, aquela voz grossa. O Zé tá melhor agora. O Zé tava no hospital, sofreu um problema, mas já tá beleza. Um abraço pro Zé. Abraço, Zé. Fanzaço do Zé. Turma boa, né? Muito, trabalhei com Edson Difonso, Sim. Milton Parron, Fernando Vieira de Mello. Sim. O Parron era o cara que melhor fazia cobertura do helicóptero. Esse cara, ele tinha uma que coisa esses caras antigos, né? Eles tinham uma facilidade de falar. Eu gostava de ficar ouvindo no rádio. Ele saía lá do Campo de Marte, ele ia toda a Marginal, mas aquela capacidade de síntese, né? É impressionante, né? Ele descrevendo, exatamente, sem ter ele descrevendo a imagem, parecia que você estava vendo a imagem ao vivo, quando o Parron, Zé Nelo Marques, são grandes repórteres que eu aprendi muito aqui. Devo muito aqui à Jovem Pan. Fui muito feliz aqui de 84 a 90, depois eu saí, fui para o Jornal do Brasil, aí fui para outros lugares, tal, mas foi muito bom. Jovem Pan. Fiquei feliz pelo convite, muito obrigado. Imagina, você, pô. Você é uma referência, Você tá onde? Então, eu fiquei 6 meses no UOL, eu saí da Globo em... Fala aqui perto do microfone. Vamos lá. Parece que eu nunca... Não, é que... Não, você tá certo, mas é que... Não, vamos lá. Como tem muito microfone aqui, eles deixam meio... Então, eu fiquei na Globo 31 anos, 20 no Fantástico. Em 2023, em dezembro, eu saí, fiz um acordo com eles, saí e depois eu comecei a trabalhar no UOL. Trabalhei durante 6 meses, no dia a dia, como colunista, mas acabei saindo também. E hoje eu trabalho para o programa da Patrícia Poeta na TV Globo. Ela me chama, eventualmente, para comentar um caso do dia, um caso grave, etc. Ela conhece muito essa área, gosta, então a gente tem um diálogo muito legal sobre violência, criminalidade. Se você foi, por que você foi para esse lado de crime? Porque aqui você fazia geral, né? Aqui na Jovem Pan. Ou não, você sempre foi, você sempre gostou de polícia? Você estava falando que quem não é do ramo, quem não tem... Quem é burro, na verdade, não consegue ficar... em outra área, não ser humanas, na verdade. Sim, isso é clássico. Você sabe, você tentou também, eu também tentei. Tentei fazer medicina, prestei vestibular, não consegui passar. E meu pai já trabalhava em jornal, era revisor da Última Hora, do Diário de São Paulo. Isso, na época dele, o jornal ficava bem no centro, ali em Anhangabaú. E meu pai trazia o jornal, comecei a me interessar, mas eu não queria ir para essa área, queria tentar uma outra área mais nobre, entre aspas. Mas comecei a fazer jornal de escola, etc. E estudava aqui na Casper Libro, e um colega falou, olha, tem uma vaga para repórter de polícia no Diário do Grande ABC. E eu fui para lá em 78. E lá comecei a fazer essa área, porque é o caminho por onde todos os repórteres acabam entrando, que é o mais fácil. Depois, obviamente, você vai procurar áreas mais nobres, que é o entretenimento, o esporte, a política, a economia. Então, vocês estão no divirta-se e eu estou no dane-se, entendeu? Isso. Sim. Ele tava... Olha, eu tenho uma foto aí, ó. Essa foto. Que foto é essa aí, ó? Para quem tá em tela, é uma foto da Globo, né? Que você fazia o SPTV? Comecei lá nos jornais locais e fiquei jornal local durante muito tempo, depois trabalhei para o Jornal Nacional, aí fui fantástico quando eu fiquei os 20 anos lá. As suas matérias são emocionantes, cara. Falando da Jovem Pan, parabéns, assim, você é um cara, assim, ícone. Quando você trabalhou na Jovem Pan, tem o caso do nazismo, do Mengele, né? Então, eu gosto muito da cronologia, como você conta história. Como é que foi essa situação? Então, eu trabalhei aqui como eu falei, de 86 a 90. Trouxe até a carteira de trabalho, se precisar. Boa para provar. Pegar a cesta. Pegar a cesta. Cesta do carnaval. A cesta agora tá fraca. Na tua época era boa. Mas na minha época era boa. Era boa. Dava o bolo de aniversário. Miss Daisy. A gente aqui... Não. Miss Daisy. A gente aqui naquela época, na época boa das vacas gordas, ganhava um bolo. Todos os filhos ganhavam um bolo de aniversário. E a esposa ganhava um bolo de aniversário. Cartãozinho. Cartão. O seu Tuta dizia que, como jornalista casava várias vezes, ele não ia gastar com 10 bolos para cada mulher. Então era só para os filhos. Para os filhos. Não sei se para você. Os filhos ganhavam um bolo e a gente ganhava um bolo. Muito legal. E a cartinha. Acabou o bolo. Mas vamos lá. É verdade. E o Mengele? Então, o Mengele a gente começou a cobrir aqui porque tinha uma informação. Na época eu trabalhava e cobria para
Jovem Pan e para o Jornal do Brasil, dava para você ter 2, 3 empregos. Eu trabalhava para o Jornal do Brasil e para a Jovem Pan cobrindo a Polícia Federal. Na época que o delegado Romeu Tuma era uma autoridade nacional, que mandava muitas vezes mais do que o próprio governador. E ele fazia aquelas grandes investigações, assim, era um grande caçador de manchetes. E veio a informação de que o carrasco nazista Josef Mengele, que o Tuma aportuguesou chamando Joseph Mengele, e ficou por isso mesmo, entendeu? E aí veio essa informação para nós, e como eu trabalhava para o JB e para a Jovem Pan, ficou acertado que só os jornais não dariam a informação naquele dia seguinte. Mas as rádios poderiam dar, quer dizer, eu trabalhava na Jovem Pan, acabei gravando um boletim de madrugada quando eu liguei. Foi um furo. Foi um furo quase que internacional, porque eu gravei até boletins para uma rádio de Portugal. E aí veio aquela informação confirmada pelo Romeu Tuma de madrugada de que o Josef Mengele tinha vivido e morrido no Brasil. É o médico, né, dona? O médico. Que ele tá no litoral aqui, né? Sim, ele é o anjo da morte. Anjo da morte. Ele fazia os testes com as gravidezes, abria os corpos, coisa horrorosa. Ô, Valmir, e ele morreu aqui no litoral, né? Ele teve um AVC nadando em Bertioga. Isso aí. Caramba. É isso mesmo. Então, mas você teve lá quando exumaram ele, que fizeram aquela... Sim. Que foi aqui no cemitério de Embu. Embu, né? Tinha imprensa do mundo todo. Foi a primeira vez que eu vi as equipes americanas trabalhando com produtores, diretores, o próprio repórter. Montaram aqui vários estúdios para noticiar, porque era um fato internacional de repercussão. Quer dizer, o Mengele ter vivido e morrido no Brasil, né? A polícia alemã ajudou na investigação, a polícia de Israel também. Quer dizer, eu cobri durante muito tempo, junto com o Elvio Borelli, que é um grande repórter, e nós cobrimos o caso todo. Puta timaço, né? Timaço, e tem uma imagem famosa que o Tuma segurando o crânio do Mengele. Caramba, exatamente. Depois acompanhei toda a investigação até a comprovação através de DNA e um confronto entre a foto original do Mengele com o crânio. E mostra que ele tinha uma perfuração por causa de um ferimento ou de um problema que ele teve, e coincidia que era realmente o Mengele. Essa ossada, ela ficou abandonada no Instituto Médico Legal de São Paulo durante muito tempo. E a gente fez uma matéria para o Fantástico mostrando que essa ossada, como o filho dele não quis a ossada de volta, e ninguém quis, né? Porque era o carrasco nazista, sabe, um cara assim, que é odiado no mundo todo. Nossa, então, lá a foto. O IML doou para a Faculdade de Medicina da USP. E essa ossada está lá à disposição para que os alunos estudem, avaliem. Então. Ô Valmir, você falou a questão do furo, né? O que a gente vê hoje é um dilema aí com a ética e o furo de reportagem. Você já teve que optar e falar assim, ó, eu prefiro não dar esse furo de reportagem, eu vou manter uma ética, porque, ou talvez por atrapalhar a questão de investigação, ou por causa da família, porque a gente atualmente a gente vê o pessoal qualquer nota, não importa se a família não sabe de alguma notícia trágica, dá notícia de qualquer jeito. Você já se deparou nessa situação de falar assim, ó, é melhor eu não dar o furo, eu tô com um furo na mão, lá ele, mas é melhor eu não dar essa notícia? Olha, Morgado, a gente tem que ter um cuidado absoluto, principalmente quando envolve vítimas. Em caso de sequestro, existe um acordo e muitas vezes você pode divulgar o sequestro, mas não detalhes da investigação até a libertação da vítima. Isso acontece bastante. Tem o caso do Celso Daniel, que foge desse exemplo, porque quando ele foi sequestrado, a polícia de São Paulo, a polícia militar, divulgou o sequestro do ex-prefeito de Santo André, na época prefeito de Santo André, Celso Daniel, e depois os sequestradores descobriram quem é e mandaram matar o Celso Daniel. Então, foi um erro cometido não só pela polícia, mas também pela imprensa de ter divulgado o caso. Entendeu? Valmir, deixa eu só fazer um break para a rede. Fazer um break para o papo, tá muito bom. Eu vou passar o Instagram para você seguir o nosso querido Valmir. É Valmir Salaro. Valmir Salaro está aí nas redes sociais para você seguir o trabalho desse grande jornalista que está batendo um papo aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Pois não. O jornalismo, eu não sei, Morgado, se eu respondi, mas tem vários erros que se cometem quase que diariamente pela busca do furo jornalístico. Você já falou assim, eu prefiro não divulgar isso. Já vivi essa situação, mas vivi uma outra também, se a gente pode comentar, que é o famoso caso, triste e famoso caso da escola base. Ah, sim. Valmir, antes de entrar no caso da escola base, eu ia te perguntar o seguinte. Você tem o jornalismo policial, eu acho que em duas frentes.
aquele repórter que fica mais conectado às delegacias, aconteceu um assalto, que é mais do dia a dia. E você tem essas grandes reportagens que você conduziu e ainda conduz de forma genial. Obrigado, Sam. Essas grandes reportagens, elas demandam tempo, demandam investigação, e para o veículo de mídia, diríamos que é mais caro, é o que dá notoriedade, mas é caro o processo, porque você não vai estar dando uma matéria por dia. Enfim, você acha que no mundo mais século XXI, eles deram uma enxugada nos recursos e está cada vez mais difícil? Porque precisa de fôlego. Eu imagino que não seja simples. Concordo com você que o jornalismo investigativo ele é caro. Principalmente quando você precisa ter uma equipe, porque não é só o repórter que aparece no ar. Nem pode aparecer. O editor. Não, então, mas você tem produtores, editores, quer dizer, hoje o que para mim, a alma da reportagem investigativa e policial são os produtores. Eles vão a fundo, gastam sola de sapato, leem dezenas de documentos, inquéritos, processos, conversam com vítimas, testemunhas, e é um processo caro. Porque para fazer uma grande reportagem nesse estilo investigativo, você demora até muitas vezes meses para fazer, e se você chega no final e chega à conclusão também que não é verdade toda aquela investigação que foi feita. Então é um processo muito caro. O dia a dia não, que você coloca um repórter na porta de uma delegacia, ele vai pegar o movimento, a chegada de um suspeito, o trabalho da polícia. O repórter de polícia fica muito em São Paulo, em frente ao departamento de homicídios, em frente também ao departamento, o DEIC, que investiga os crimes de patrimônio. Eu já dei muito plantão lá, pela Jovem Pan, pelo Jornal do Brasil, sim, pela TV Globo, pela Folha, quer dizer, tem uma... Fora os casos midiáticos, né? Que esse cara cobriu Dadone, tudo. A escola base mesmo. Tudo que aconteceu nesses últimos 45 anos. 45 anos, tudo ele cobriu lá. Nardoni, tudo que tinha na Globo entrava... Esse ser aí, ó, hoje está mais bonito, está com essa barba bíblica. Mas você sabe o que eu tenho notado? O seguinte, o verdadeiro jornalista, até existe uma máxima que fala o seguinte: você não pode ter amigo jornalista. Porque o jornalista, ele tem um espírito de querer descobrir o que você não quer contar. E ele quer ser a primeira pessoa a contar o que você sabe e não quer contar para ninguém. Certo. Ou seja, é o espírito de dar o furo da notícia, de trazer aquilo lá que o público ainda não sabe. Isso aí é uma coisa que está acabando, né? Eu acho que o sal da profissão é o furo jornalístico. Se você der um furo jornalístico, por exemplo, a notícia de que o Mengele viveu e morreu no Brasil, te traz credibilidade, você tem uma ascendência maior no emprego que você tem, você pode até ter um salário maior por causa desse trabalho investigativo e dar um furo jornalístico. O furo não morreu, mas também tem uma outra questão em relação ao furo, que você pode dar uma informação errada, muitas vezes acreditando na informação que você recebeu numa autoridade. Na fonte, né?